Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Seabra. Hoje é 7 de dezembro de 2023. Eu vou fazer uma aula hoje, um trabalho de uma aula. Eu estou no curso da Unifei, curso de Física EAD, e hoje nós vamos fazer um trabalho sobre inércia e equilíbrio estático. Nós vamos fazer uma demonstração prática. O professor da aula é o Newton Figueiredo Filho. Então, essa aula prática, ela é a última aula do semestre. E eu vou estar relembrando alguns conceitos. O conceito da inércia, o conceito de equilíbrio estático, que nós vamos demonstrar. Rapidamente eu vou estar falando. Bom, nós sabemos que o Newton, Isaac Newton, foi um cientista muito importante para a física clássica. Alguns dizem que ele é o pai da física clássica. Então ele é importante no cálculo diferencial, no cálculo. Ele criou o cálculo, praticamente. Ele adaptou e utilizou o primeiro telescópio. Ou seja, o Newton tem uma importância enorme na astronomia. A primeira lei, o Newton tem 3 leis importantes na física clássica. A primeira lei diz o seguinte: se um corpo, que é a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. Se um corpo está parado e nenhuma outra força é exercida sobre aquele corpo, esse corpo permanecer parado. Mas se o corpo está em movimento e nenhuma outra força interfere nesse corpo, esse corpo vai permanecer em movimento eternamente também. Então, assim, isso é o básico da lei da inércia. Em outras palavras, se a resultante das forças em um corpo é zero e o corpo está parado, esse corpo vai permanecer parado. Certo? Vocês estão lembrados dos conceitos do segunda e terceira lei de Newton? Mas hoje nós vamos falar da primeira lei e vamos falar de uma outra coisa muito importante também, que é o equilíbrio estático. E uma outra força que nós vamos demonstrar é a força de atrito. Por que nós conseguimos andar? Por que nós conseguimos fazer alguma coisa aqui na Terra? Porque existe atrito. Sem atrito, qualquer corpo que estivesse em movimento permaneceria em movimento, não conseguiria frear, não ia conseguir frear, não ia conseguir acelerar aqui na nossa vida cotidiana. Então, sempre existe um atrito. Se eu estou andando, os meus pés têm um atrito no chão e eu consigo mudar os passos, não escorrego. Aproximadamente 20% do combustível de um automóvel é utilizado no atrito. Isso varia, depende da estrada. Tem estrada que tem mais atrito, tem uns que tem menos atrito. Em outras palavras, para ocorrer o deslocamento de um objeto que está parado, é necessário vencer a força de atrito. O equilíbrio, eu comecei a falar do equilíbrio. O equilíbrio atua no centro de massa, isso é importante de saber. Então, existe uma força, existe o centro de massa de um corpo. Para ele estar em equilíbrio estático, é necessário que tenha uma força que vai romper, uma força suficientemente grande, uma aceleração suficientemente grande, para vencer o atrito. Senão o corpo permanece parado. Mas se um corpo sai em alta velocidade e em grande aceleração, nós vamos demonstrar aqui com o papel, que vai estar debaixo de um corpo, a aceleração que eu vou aplicar no papel ela é grande o suficiente para que
o corpo vai permanecer parado, porque a força que o atrito, aliás, a aceleração, a força que eu vou aplicar no papel vai ser muito maior que o atrito, então o corpo praticamente não vai se mexer. Para estar em equilíbrio, a força resultante deve ser igual a zero. Se um corpo está em equilíbrio e não há nenhuma outra força agindo sobre ele, agindo naquele corpo, a resultante das forças é zero. Se eu somar todas as forças que estão sendo exercidas naquele corpo, elas são zero. Uma outra coisa importante de pensar também é no torque. O torque, quando se fala em torque de automóvel, esse carro tem mais torque, quer dizer que ele tem uma alavanca com uma propriedade com uma capacidade de girar, que ela é mais eficiente. Esse é um outro assunto. As referências do que foi falado até aqui está no livro Fundamentos de Física 1, Mecânica. É um livro do Halliday, um livro bastante utilizado na mecânica, em curso de graduação. E também aqui nas referências bibliográficas, esse experimento foi retirado de uma demonstração que está no YouTube. Certo? Vamos para a aula prática. A aula prática, ela é composta de... Na última aula eu falei para vocês, alunos, que cada um precisa de um litro PET cheio d'água e um cano. Além disso, vocês precisam de uma cegueta. Observe aqui como é que o cano foi cortado na transversal. E aqui um furo. Então você mede com a cegueta e você vai serrando devagar. Você faz um corte assim, depois você vai. É melhor do que usar uma faca. A faca é muito cortante, o risco de se machucar é maior. Então você faz um furo mais ou menos assim, desse lado, e corta. Você observa que se eu solto esse cano aqui, o centro de massa do cano vai estar por aqui, não está no corpo. Então ele não vai estar em equilíbrio, ele cai. Certo? Mais uma vez, o cano dessa maneira. Eu solto ele, o que acontece? Cai. Assim. Mas eu vou equilibrar com esse litro, é 2 litros d'água que tem desse litro PET, e vou equilibrar ele de forma que eu vou colocar um papel por debaixo e vou puxar, vou aplicar uma aceleração nesse. Primeiro eu vou puxar. Como a aceleração não é suficiente para vencer a força de atrito, ele vai deslizar, ele vai trazer o corpo. Depois eu vou aplicar com mais força, com uma aceleração assim com mais aceleração. O papel vai sair e o corpo não vai se mexer, vai continuar em equilíbrio estático, certo? Vamos lá. Agora eu vou enfiar o tubo aqui, e vou colocar ele em equilíbrio. Deixa eu só ajustar, fazer ele todo entrar no canto. Bom, acho que agora ainda não. Mais uma vez. Bem, isso é equilíbrio. O cano sozinho não estaria em equilíbrio, mas o peso da água fez com que ficasse em equilíbrio, certo? Se esse corpo aqui, nenhuma outra força agir sobre ele, ele vai ficar eternamente aqui. Eternamente eu digo assim, até a matéria não dura eternamente, mas ele vai ficar. Enquanto existir, tiver íntegro o material, e a mesa também, né? Vai ficar dessa maneira. Nenhuma outra força agir, ele fica aí. Se não houver uma deterioração do material. Certo?
Eu vou colocar um papel aqui debaixo e vou puxar. Essa é uma folha de papel A4. Eu vou puxar lentamente. Observe que eu vou arrastar lentamente. Então, quer dizer, a força, a aceleração que eu estou colocando nessa mão aqui vai ser menor do que a força de atrito. Então, ele vai acompanhar, ele vem junto, certo? Observe. Aqui. Eu vou puxando devagar, né? Para ele não cair. Porque essa mesa não é tão lisa quando podia ser. Se fosse mais lisa, seria um pouco. Tá vendo? Olha, vou puxando e ele vem junto, certo? Muito bem. A aceleração que foi aplicada, ela não foi suficiente para vencer a força de atrito. Qual o atrito? O atrito entre a mesa e o cano. E o papel, né? Essa é a força de atrito. Bom, então agora eu vou aplicar uma aceleração aqui. Se eu aplicar uma aceleração, eu não estou em condições de puxar com as duas mãos, talvez seria melhor. Mas eu vou aplicar aqui uma grande força aqui e observe que isso aqui não se mexe, olha. Bom, apenas balançou um pouquinho, mas o papel saiu e o corpo continuou em equilíbrio. Por quê? Porque a aceleração foi rápida o suficiente que venceu a força de atrito. Como é uma força que não causou uma perturbação, não empurrou, não puxou o corpo, a aceleração aplicada por debaixo do corpo foi maior do que a força de atrito, certo? Muito bem. Bom, por hoje, então essa é a aula. E cada um dos alunos vai fazer esse experimento. Quem ainda não preparou esse cano dessa forma, com esse vidro, em um momento apropriado, eu vou fazer com vocês e cada um aluno vai fazer esse experimento, certo? Muito obrigado. Até mais.